Sejam bem-vindos e a nossa aula de hoje é sobre números decimais na reta numérica. Eu sou a professora Laine de Matemática do 4º e 5º ano. Números decimais. Vamos primeiramente entender o conceito de números decimais. São números caracterizados pela presença de vírgula, tá? Então vamos ver aqui alguns exemplos. 0,12, 1,45, 1,1. Mas essa escrita numérica, ela também tem sua leitura. Então, como é que eu faço a leitura desses números decimais que está aqui no exemplo? 12 centésimos, 1 inteiro e 45 centésimos, 1 inteiro e 1 décimo, tá? Então, qualquer dúvida daqui para frente que você tiver nesse vídeo, você pausa e faz uma leitura com atenção, ok? Então, todo número decimal é formado por duas partes. A parte inteira, tá? Ela fica à esquerda da vírgula. Veja que nós temos aqui o número decimal 0,12, eu tenho o zero antes da vírgula, tá? Então, ele é considerado, esse antes da vírgula, à sua esquerda do número 12, é a parte inteira. E qual é a parte decimal? Fica à direita da vírgula. Então, 0,12. O 12 vai ser representado pela parte decimal. Assim como, por exemplo, 1,45. O 1 é a parte inteira, ou seja, é a minha unidade. E o 45 é a minha parte decimal. 1,1. O 1, primeiro, esse 1zinho aqui, o primeiro, ele vai ser a parte inteira e esse segundo 1 aqui vai ser a parte decimal, certo? Então, para esclarecer melhor, vamos ver como é que os números funcionam dentro do quadro valor de lugar. Então, veja que aqui eu tenho a parte inteira, né? Nós temos aqui a parte inteira, onde eu tenho a representação de alguns exemplos de números aqui e tem uma parte decimal, né? Após a vírgula, como vocês estão visualizando, eu vou ter a parte decimal. Então, por exemplo, eu tenho aqui, primeiro número, 16 inteiros e 162 milésimos, tá? Então, vejam só, eu tenho aqui, ó, o 6 representando a minha unidade, o 1 representando a minha dezena, que é chamada de parte inteira. Aqui na parte decimal, o 1 representando o décimo, o 6 o centésimo e o 2 o milésimo. Assim também como nós temos o segundo exemplo, o 0 aqui na ordem das unidades, parte inteira, o 2 no décimo e o 3 no centésimo, ou seja, leitura 23 centésimos, tá bom? Então, aqui fica melhor para você entender como é que funciona os números decimais, como é que eu organizo os meus números decimais dentro de um quadro valor, como é que eu faço a leitura dos meus números. Números decimais na reta numérica. Se olharmos na régua, entre os valores inteiros, veremos alguns valores intermediários. Então, analisem aí a régua. Nós temos aqui uma régua, tá? Uma representação aqui de 0 a 10. Aqui seria os inteiros, ó, de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5, 5 a 6, 6 a 7, 7 a 8, 8 a 9 e 9 a 10. Aqui é os meus números inteiros, são as minhas unidades. Então, imaginem só. Por exemplo, entre os números 0 e 1, existem vários valores que representam números decimais. Então, exemplos. Ele quis dizer o seguinte, que entre aqui o 0 e o 1, vocês observem esses tracinhos menores que vão representar o 0,1, o 0,2, o 0,3, o 0,4, o 0,5,
o 0,6, o 0,7, o 0,8 e o 0,9. Quando chegar aqui no 0,9, que está aqui próximo ao número 1, aqui ó, 0,9, aqui eu já vou ter o meu 1 inteiro. E aí eu começo novamente a minha contagem. Se eu quero a partir do 1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, aqui seria nesse pontinho bem aqui exatamente, ó, analisem aí que eu tô fazendo aqui um pontinho, seria 1,5. E se aproximando aqui do 2, seria 1,9. E aí, chego novamente no 2, que é o inteiro. E assim por diante. Então, lembrem que nos intervalos de um número inteiro a outro, sempre vai ter os números decimais. Mais uma vez, alguma dúvida, você dá uma pausada, tá? E faz uma melhor leitura com atenção. Então, agora vamos exercitar algumas atividades na reta numérica, que é o nosso objetivo de hoje, dessa aula, de compreendermos como colocar números decimais dentro de uma reta numérica. Então, vejam só, observe a reta numérica abaixo e identifique os números decimais que estão faltando. Então, veja que nessa reta nós temos os números inteiros. Nós temos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá tudo bem? Então, o que é que eu quero que vocês analisem aí? Aonde tem essas setas, nós vamos colocar os decimais que estão faltando. Então, vejam com atenção, no intervalo do 0 a 1, qual seria o número decimal a acrescentar? Lembrando que, nesse intervalo aqui, ó, de 0 até esse tracejado aqui, eu tenho uma leitura 0,1, 0,2 e assim até chegar nessa primeira seta azul. Então, qual seria o nosso primeiro número decimal aqui a acrescentar? 0,5, exatamente. Porque lá nessa primeira seta eu fiz a contagem lá do início, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Pronto, eu já sei que aqui representa a minha metade do meu intervalo de 0 a 1. Agora eu quero aqui a próxima seta, entre 1 e 2. Qual seria o número decimal a acrescentar? Então, observem direitinho e vejam que essa reta numérica, ela está tendo uma sequência. Então, o nosso próximo número seria 1,5. Em seguida, vamos ver a terceira seta, intervalo entre 2 e 3, 2,5. Depois, nós temos o intervalo de 3 a 4, que seria 3,5. Depois, de 4 a 5, 4,5. 5 e 6, entre os 5 e 6 nós temos o número decimal 5,5. E entre os 6 e 7 nós vamos ter o número decimal 6,5, tá certo? Então, completamos aqui a nossa reta numérica e percebemos que os intervalos, né, entre um número e outro, nós temos as metades, né, de um número inteiro. Próxima reta numérica. Então, vejam só, nós temos aí uma reta numérica. Ela tem um intervalo de 4 a 5, ele já também nos deu um valor de 4,5 e quer saber qual seria as respostas dessas setas azul. Então, vamos ver aí a primeira seta. Então, eu já tenho aqui o meu 4,5, então, fica simples, ó, de 4, cheguei aqui no 4,5. Então, qual seria aqui o nosso primeiro número decimal? 4,1, 4,2, 4,3, 4,4 e chegamos no 4,5, né? 4,5. Vamos continuar com a nossa reta até chegar no 5, né? Então, 4,6, 4,7, 4,8, 4,9. E aí a gente passa para o 5, tá? Que é o próximo número inteiro que foi colocado nessa reta, né? Um intervalo de 4 a 5, onde a gente conseguiu colocar os números decimais dentro desse intervalo de número de 4 a 5.
Então, vamos ver aqui a reta numérica 3, o exemplo. Então, nós temos aí uma reta onde foi nos colocado o número 0 e o número 8 dentro dessa reta. Então, eu quero saber os valores dos decimais dessas três setas aí. Então, primeiramente, nós vamos colocar os inteiros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Pronto, então a gente já sabe os inteiros. Eu quero saber qual é o número decimal que está entre 2 e 3. Veja que entre 2 e 3 a seta está bem na metade da parte, né, da divisão. Então, vai ser o número 2,5, ou seja, o número decimal. 2,5 também eu posso chamar. Entre os 5 e 6, 5,5, 5,5. E após o 9, eu vou ter o 9,5, tá certo? Então, foi bem fácil localizar os decimais nessa reta, porque você vê que as setas estavam entre um número e outro, dividida bem ao meio, então facilitou a nossa compreensão. Eu espero ter tirado as dúvidas de vocês em relação a localizar números na reta numérica, tá bom? E exercitem, continue exercitando atividades, que quanto mais a gente faz atividades, mais exercícios, a gente aprende muito mais.